Boa noite a todos e a todas que nos escutam e nos assistem. A gente vai começar agora mais uma palestra, né, do primeiro ciclo internacional de palestras em Direito Parlamentar do Instituto Brasileiro de Direito Parlamentar, o PARLA. E para conversar com vocês aqui hoje, estão presentes o doutor Leonardo Barbosa e a doutora Carolina Heder. O doutor Leonardo Barbosa vai iniciar o debate. Em seguida, eu vou passar a palavra para a doutora Carolina, mas antes eu vou fazer uma breve apresentação dos dois. Os currículos são muito extensos, então, para a gente garantir um maior tempo de debate, de discussão, eu vou reduzi-los, sem a pretensão de reduzir todos os feitos de vocês, mas eu vou aqui sintetizar. Doutor Leonardo Barbosa é doutor e mestre em Direito pela UNB, diretor executivo do Instituto Brasileiro, do Instituto, né, do Instituto Brasileiro do Instituto Legislativo Brasileiro. Doutora Carolina, ela é cientista política, doutora em ciência política pela Universidade Federal do Paraná, professora e pesquisadora. Então, eu vou passar a palavra imediatamente para o doutor Leonardo. Boa noite para vocês dois. Em nome do Parla, eu agradeço a presença de vocês e de todos os demais. Boa noite, doutora Carol Lobo, doutora Carolina Heder. É um prazer estar aqui com vocês hoje para esse evento do Parla. Acho que é a primeira vez que eu participo de um evento internacional aqui promovido pelo Instituto. Não tenho certeza se é a primeira vez que a gente promove na verdade, né? E vejo alguns rostos aqui conhecidos, né? Eric, Edirley, pessoal que está sempre participando das nossas discussões no grupo. Minha ideia, né, o tema, da forma como está divulgado, né, é o Parlamento Brasileiro, um século de crises. Eu, obviamente, começo dizendo que não tenho a menor pretensão de analisar um século de história em 40 minutos, né, e, obviamente, falar sobre crise, parlamento é um tema muito instigante, porque essas palavras costumam andar de mãos dadas. A ideia de parlamento, ela meio que sugere, né, uma tensão, sugere representação de ideias conflitantes, e isso, naturalmente, dependendo do contexto, pode potencializar, deflagrar, ou, quem sabe, até resolver crises políticas ou de outra natureza. Bom, eu começaria dizendo o seguinte, que a gente tem crises políticas e militares em que o parlamento ele desempenha um papel fundamental. Já em outras, a gente vê o parlamento apenas observando o desenlace dos eventos, ele não se envolve tão diretamente. Então, se a gente pensar, por exemplo, em história do Brasil, a decretação do Estado Novo, né, com a dissolução do Legislativo em todos os níveis da federação, é um desses casos em que a gente não percebe uma participação tão direta, pelo contrário, né, o parlamento e a instituição representativa é meio que vitimada, né, pelo desenvolvimento dos fatos históricos. Por outro lado, a gente tem alguns exemplos dentro da nossa tradição constitucional em que o parlamento se envolve muito mais diretamente com crises políticas, né? A gente pode pensar, por exemplo, no caso do contragolpe do Marechal Lott em fins de 55, depois da disputa eleitoral que terminou com uma vitória apertada de Juscelino Kubitschek, 36% dos votos, salvo engano, contra algo em torno de 30% de Juarez Távora. E a posse de Juscelino, todo mundo sabe, foi assegurada por uma manobra institucional capitaneada pelo general Lott. E, basicamente, essa manobra envolveu a mobilização de uma maioria PCdista do Congresso, que se envolveu ativamente porque apoiou 2 processos de impeachment que ocorreram no prazo, acho que de 10 dias, né, de Carlos Luz, presidente da Câmara no exercício da presidência da República, e depois de Café Filho, que era o vice-presidente que se encontrava afastado, né? Na sequência, a gente teve uma crise político-militar que teve a origem na recusa de punição oficial das Forças Armadas, que se manifestou politicamente numa ocasião. A gente conhece bem o caso, mas o fato é que havia gente que estava decidida a impedir a posse do presidente eleito. O parlamento atuou dessa maneira. É até interessante, porque a gente sabe que já estava vigente a atual lei dos crimes de responsabilidade, né, que é de 1950,
Contudo, o procedimento desses dois processos de impeachment pode ser caracterizado como um procedimento express. Ele não necessariamente observou, na verdade, ele não observou os ritos que estavam previstos ali na legislação de regência, né? Bom, a gente tem também, ao longo de quase todo o século XX, uma constante teórica que a gente pode dizer que é quase hegemônica no funcionalismo brasileiro, né? É porque a gente aqui está pensando na crise política, alguma coisa com a qual o parlamento se relaciona em alguma medida, mas também há aquela reflexão sobre a crise do parlamento enquanto instituição. E essa reflexão é muito presente no século XX, começa na década de 20, com os trabalhos do Carl Schmitt sobre a crise da democracia parlamentar, e esses trabalhos influenciam largamente a discussão sobre o tema. No Brasil, a gente tem Francisco Campos defendendo ideias muito semelhantes, né? E essas ideias passam pela percepção de que o parlamento é uma instituição inservível a uma concepção autêntica de democracia. Schmitt, por exemplo, vai defender a democracia como encarnação dos valores autênticos de um determinado povo. Isso significa, em poucas palavras, nós contra eles. O povo é uma entidade homogênea, vamos dizer assim, específica, que se distingue das demais, que busca separar de si o que é diferente. E a ideia de uma democracia representativa, baseada em eleições, vamos dizer assim, proporcionais, que represente a complexidade de uma sociedade moderna fragmentada, está muito longe dessa concepção da democracia como encarnação. Eleições estão distantes do léxico político desse momento. Pelo contrário, a gente percebe que está muito mais presente a ideia de uma democracia que encarna esses valores, que é totalizante, né? E talvez totalitária, como a gente vê na experiência alemã, né? Bom, isso é importante porque Francisco Campos, Carlos Medeiros Silva, o pessoal que está trabalhando nessa linha, né? Pensa um pouco assim como Schmitt, né? Então, contar a cabeça não é democracia. Mas o fato é o seguinte: além dessa linha, que tem uma crítica mais conceitual à democracia, na medida que o século XX vai avançando, a gente vê o parlamento também sendo atacado por aqueles que têm uma concepção de que a modernização crescente da sociedade, a sua complexificação, transformou os temas que são regulados pelo parlamento em temas muito, muito técnicos. O processo legislativo é muito lento, não consegue oferecer respostas na velocidade que a sociedade precisa, os temas são muito técnicos e as pessoas ficam discutindo esses temas à luz de suas concepções ideológicas. Isso não vai resultar em nada positivo. A gente vê isso, por exemplo, no pensamento do Manuel Gonçalves Ferreira Filho, principalmente no Democracia Possível, que é uma obra dele do início da década de 70, que é uma defesa do elitismo constitucional baseada na concepção de que as pessoas devem participar da política em sua medida, né? Ou seja, é uma defesa normativa de eleições indiretas, por exemplo, mas principalmente um reconhecimento de que o parlamento, da forma como existe, é uma instituição anacrônica, né? Porque o fazer da lei é algo de per si técnico. Eu, óbvio, não preciso dizer o quanto eu discordo dessa visão. Eu não penso que fazer lei seja um problema técnico, né? O professor Menelik Carvalho Neto gosta de dizer que, depois de Chernobyl, é difícil convencer as pessoas que os problemas técnicos não merecem participação dos interessados e dos afetados, né? Então, enfim. Bom, mas o legislativo, gente, portanto, às vezes ele é agente da crise, às vezes ele é vítima da crise, às vezes ele é espectador da crise, às vezes ele é a causa da crise, né? Nesse sentido, eu acho que, para fazer a coisa funcionar, porque a gente não tem tanto tempo assim, eu queria me dedicar de forma mais intensiva aqui ao período ali de quase uma década, entre 1961 e 1969, porque eu acho que essa década ela funciona quase como um microcosmo da experiência constitucional do parlamento no que se refere à crise política. Óbvio que eu poderia trazer essa discussão mais para perto da gente, mas não é essa a nossa ideia, até porque eu acho que a Carolina, na sequência, vai falar um pouco sobre como as coisas estão acontecendo hoje, sobre o futuro. Então, vou tentar me concentrar no passado e tentar pensar um pouco sobre o que a gente pode extrair dessa experiência histórica tão rica, né, que é a experiência do Brasil nesse momento aí. Bom, nesse curto espaço de tempo, só para a gente ter uma ideia,
né? Quando a gente pensa assim, então o processo legislativo é inadequado, teve que modernizar o parlamento. Né? Meados da década de 50, a gente já tinha comissões montadas discutindo um pouco essas ideias, e os trabalhos que foram sendo reunidos ao longo desse tempo influenciaram pesadamente os primeiros atos institucionais, que trouxeram modificações substantivas no processo legislativo. O Poder Executivo praticamente não participava do processo legislativo, salvo pela sanção ali naquele momento. Não tinha iniciativa de emenda, né? Não tinha, era uma coisa assim, a iniciativa privativa em algumas matérias, sanção em outras, era uma participação modesta. Né? E, obviamente, por exemplo, os militares entram com uma concepção totalmente diferente. Né? Eu quero proibir o Congresso de aumentar a despesa em projetos de lei de iniciativa do Executivo, que é uma regra que a gente tem até hoje. Eu quero criar iniciativas do Executivo, eu quero conferir para essas iniciativas uma espécie de fast track, e isso aconteceu. A gente via, por exemplo, nas emendas constitucionais, ao longo da década de 60, são raríssimas as emendas aprovadas que não são de autoria do Executivo, porque as de autoria do Executivo elas tinham uma preferência, prazos mais expeditos, apreciação perante o Congresso direto, então era muito mais fácil de aprovar. Né? Ao mesmo tempo, o Instituto do Decurso de Prazo, na aprovação de normas por decurso de prazo, transforma a obstrução num mecanismo de maioria. Né? Normalmente as pessoas vão dizer a obstrução é a minoria parlamentar, impedindo a maioria de se formar. A gente lê os textos clássicos lá do Jelinek, no início do século XX, né? Uma visão bem específica do que é o fenômeno da obstrução, mas é um fenômeno complexo. Né? O tempo ele pode ser aliado ou inimigo, dependendo do contexto. E, por conta disso, a obstrução, que faz o tempo do processo legislativo passar mais devagar, ela pode servir a interesses muito diferentes, dependendo da conjuntura política que se apresenta ali. Bom, além disso, a gente criou, nesse momento, um bipartidarismo oficial, né, parido a fórceps, com o apoio de um governo que, na verdade, hesitava em abraçar o estigma então comunista do que seria uma expressão de partido único. Né? A gente sabe que a gente funcionou num bipartidarismo. A gente teve algumas leis importantes que estão vigentes até hoje, que foram aprovadas nesse período, a gente sabe disso, temos inclusive no nosso métier de forma muito próxima ao Código Eleitoral, né, com a proposta de substituição em curso, em tramitação, mas ainda vigente. Mas o fato é que eu não sei se seria adequado a gente imaginar que essas alterações todas favoreceram a preponderância ou a prevalência de um saber técnico sofisticado que se impôs contra, né, a precariedade e a politicagem, entre aspas, que supostamente prevalecia no Congresso. Não acho que é muito isso que acontece. Né? Ou seja, experimentamos algumas das soluções que as pessoas pensavam para modernizar o legislativo, mas o resultado que a gente viu talvez não seja tão impressionante assim. Né? E o fato da gente ainda ter o poder legislativo em funcionamento, em linhas gerais, com as mesmas premissas que ele funciona há muito tempo nas grandes democracias ocidentais até hoje, mostra que talvez ele não seja uma instituição tão decrépita assim, como pensavam lá atrás, no início da década de 20 do século passado, por exemplo. Bom, nesse período, né, a gente sabe também que o parlamento agiu como artífice de crise. Eu acho que um dos exemplos mais interessantes aqui para a gente discutir talvez seja o parlamentarismo de 1961. Né? Muito rapidamente, acho que vocês todos se lembram, a gente tem ali uma situação em que o presidente da República renuncia, né? E o vice-presidente era João Goulart. João Goulart, vocês lembram que a eleição não era casada, né? Então você fazia uma eleição para presidente e outra para vice-presidente. O candidato dos sonhos para vice-presidente, para a política mais conservadora brasileira, era o mineiro Milton Campos, que perde por um fiapinho de votos para o João Goulart. O João Goulart é bem votado, acho que tem 44% dos votos. Milton Campos faz 41%, quase consegue. E a chapa, que era o Jânio, de um partidozinho pequeno, e o Milton Campos da UDN, ela meio que não se concretiza. Seria tudo diferente, podem ter certeza, se Milton Campos tivesse sido eleito vice nessa eleição. Mas o que a gente tem é a eleição de João Goulart, uma figura que não era simpática aos olhos dos militares. Quando foi ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, defendeu um aumento de 100% do salário mínimo, que era uma coisa que comparativamente prejudicaria ou desvalorizaria os soldos de oficiais altos, né, que ganhariam menos do salário mínimo. Havia uma resistência, havia uma percepção
de que ele era condescendente com os comunistas ao tratar dos sindicatos, e os militares, de fato, não gostavam dele e o derrubaram, inclusive, depois do Manifesto dos Coronéis, em 1954, no governo Getúlio. Não era uma figura benquista pelos militares, então. Então, quando ele vai tomar posse, presidente eleito, uma vez aceita a renúncia do Jânio, os militares notificam Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara no exercício da presidência, dizendo que não era conveniente que o presidente legítimo tomasse posse, ou retornasse ao território nacional. É essa a expressão colocada na mensagem presidencial encaminhada ao Congresso. E aí o Congresso se lança numa aventura. O Congresso passa a discutir uma solução, uma saída. Qual que é a saída? Aprovar o parlamentarismo e empossar o João Goulart como presidente com poderes restritos, né? E alguém vai falar assim, pô, Leonardo, mas, cara, de onde os caras tiraram essa ideia, né? Como é que surgiu essa ideia? Eu tenho um artigo que explica um pouquinho como surgiu essa ideia, escrito com o professor Cristiano Paixão. Na verdade, essa ideia vinha sendo costurada em contextos diferentes desde 1946. Havia sempre ali uma tentativa de aprovação do parlamentarismo, o grande nome da época dessa discussão era o Raul Pila, e havia uma intenção de apresentar o parlamentarismo sempre como a grande solução para as crises brasileiras. Por quê? Porque todas as grandes crises nossas decorriam da eleição direta dos presidentes. E, naquela época, os parlamentaristas, talvez um pouco mais francos do que são hoje, defendiam abertamente o fim da eleição direta. O objetivo da emenda era, em primeira linha, acabar com a eleição direta, transformar a eleição em uma eleição indireta resolvida pelo Congresso e atribuir poderes ao Congresso contra um presidente legitimado pelo voto popular. Bom, a gente sabe qual foi o resultado disso, aprovaram a emenda e Jango tomou posse pensando em mais nada a não ser em se livrar daquelas amarras que haviam sido ilegitimamente impostas a ele como presidente eleito, vice-presidente eleito e presidente de direito. Bom, ele conseguiu, em janeiro de 1963, no dia 23 de janeiro, um plebiscito refuga o parlamentarismo por ampla maioria, quase 80% de votos, e o Brasil retorna ao presidencialismo, e daí começa uma escalada que a gente sabe como termina em 1964. Por que eu estou contando isso tudo aqui? Porque eu acho que é um pouco o que acontece na sequência, em grande medida, responsabilidade da frouxidão do parlamento, no momento em que foi confrontado com o veto das autoridades militares. Por quê? Porque quando a gente negocia esse tipo de coisa, e aqui a gente sabe muito bem que muita gente não gostava do Jango, então o veto militar ele foi absolutamente politizado, vamos dizer assim. Vamos pensar se fosse Milton Campos, o vice-presidente, haveria um veto militar? E se houvesse um veto militar em Milton Campos? O Congresso é absurdo, é um golpe, né? Mas como era conveniente a maioria do Congresso quebrar a regra, quebrar a institucionalidade naquele momento, o Congresso foi lá e fez isso de uma maneira feliz e alegre. As consequências a gente conhece, né? A gente sabe quais são. A gente tem o período da sequência, né? Que é um período em que o parlamento também se colocou de uma forma ativa, que é o período de 1964. A gente sabe que tem uma discussão grande sobre o caráter do golpe de 64. Boa parte dos historiadores do direito preferem usar golpe militar, porque querem frisar o fato de que os militares tiveram o poder ao longo de todo esse período, até 85, não largaram. Quando o vice-presidente civil Pedro Aleixo tinha que tomar posse, foi impedido por um ato institucional, não tomou posse. Então, é óbvio que, em alguma medida, é sim um regime militar, é sim uma ditadura militar. Mas eu acho que é importante, eu particularmente gosto de me referir a esse período como uma ditadura civil-militar, porque a gente sabe que o apoio americano, né, era fundamental de uma perspectiva geopolítica, e que um regime militar puro, um regime militar que fechasse as instituições, dificilmente teria o apoio real dos Estados Unidos, até porque todo mundo, na diplomacia daquela época, sabia que o suposto perigo comunista no Brasil era uma enorme falácia, né? Talvez não tão grande quanto é hoje a nossa preocupação com o comunismo, mas já era uma falácia naquela época.
eu acho que vale a pena a gente frisar a participação civil nesse momento por uma razão simples, né? Porque não teria sido possível fazer o que o regime militar fez sem a participação do Congresso, sem a participação da classe política, sem a participação da magistratura, sem a participação de uma elite jurídica formada por profissionais que se animam em agradar qualquer tipo de regime que possa lhes fornecer algum reconhecimento, alguma sinecura. Então, isso também não mudou tanto, né? A gente sabe bem como as coisas são ainda hoje. Enfim, né? Mas mais interessante é que parte dos civis e dos liberais que se lançam nesse apoio inicial ao regime militar esperavam estar vendo algo próximo a um contragolpe do lote. Os militares vão assumir, logo vão devolver o poder para a gente. Vai ser ótimo, porque eles podem fazer expurgos. Imagina, por exemplo, a alegria de um Carlos Lacerda ou de um Magalhães Pinto pensando: eu vou concorrer a uma eleição presidencial sem precisar enfrentar o Juscelino Kubitschek, né? O grande ponto parte das pessoas que apoiaram isso acreditavam que os civis voltariam para o comando do jogo rapidamente. Não foi isso que aconteceu. Para a decepção de muitos, inclusive depois a gente vê logo Lacerda afrontando o regime, Magalhães Pinto chateado. Por que esse pessoal ficou tão nervoso? Porque eles acreditavam que em 1965 haveria eleição para presidente e a eleição eventualmente levaria um deles ao poder sem uma oposição forte de um candidato do PSD, por exemplo. Esse é o ponto, né? Então, esse componente civil que permite que esse movimento ecloda, ele precisa ser frisado, né? Porque aqui a gente tem o parlamento como um agente da crise. E vamos lá, olhem como as coisas acontecem, né? Primeiro, o parlamento se dignou a declarar, por meio do presidente em exercício do Congresso, a vacância da presidência da República, dizendo que o presidente João Goulart estava fora do país, o que não era verdade, né? Mas fizeram isso. Agora, vamos supor que isso não tivesse, que realmente o João tivesse fugido do país, a presidência tivesse sido declarada vaga de maneira legítima, né? Bom, qual que seria o procedimento? O que fizeram, né? Uma eleição indireta para escolher um presidente para o mandato tampão. Mas tem um pequeno detalhe aqui, né? Qual que é o detalhe? O candidato, que é Castelo Branco, para começo de conversa, né, era um candidato inelegível, porque pela Constituição de 46, ele, como chefe do Estado-Maior do Exército, não podia ser candidato a coisa nenhuma. Então, o ato institucional é editado e suspende as inelegibilidades, a nossa eterna fixação com as inelegibilidades. Tira, coloca, de acordo com o freguês, de acordo com a situação. É claro, porque o povo brasileiro precisa ser tutelado, não sabe votar. Essa premissa que povoa a imaginação das pessoas que querem resolver os nossos problemas com regras de inelegibilidade. Mas, enfim, o fato é que, além disso, uma outra modificaçãozinha foi feita. Quando o ato institucional vem no dia 9 de abril, né, já estava aprovada uma lei pelo Congresso. Olha, o Congresso estava animado, né, pensando na eleição, quem vai ser eleito, né? No dia 6 de abril, o Congresso tinha aprovado uma lei, que inclusive é a única lei que a gente tem até hoje sobre eleição indireta. Parece que a gente acha que isso não pode ser um problema nunca, né? E aí tem toda uma polêmica sobre essa lei. Mas, enfim, no dia 9 vem o ato institucional. O ato institucional ele faz mais uma coisa interessante, que é o seguinte: a lei aprovada pelo Congresso diz alguma coisa óbvia. O voto no colégio eleitoral é secreto. E o ato institucional diz: não, o voto é aberto. E no dia seguinte caçam 40 parlamentares. E no outro dia, no dia 11, aí sim a gente faz a eleição e elege o presidente Castelo Branco. Eu não estou falando de nenhuma opinião valorativa, eu estou dando fatos. Se alguém achar que isso representa um processo democrático normal, né, os parâmetros, o sarrafo pode estar lá embaixo, tudo bem, mas não me parece que possa ser descrito como um processo democrático normal, não me parece. O Congresso compactua com tudo isso, o Congresso cede, o Congresso desempenha um papel servil durante muito tempo e vai pagar um preço alto, com centenas de cassações de parlamentares ao longo de todo esse período, né? Com
eventos que são verdadeiramente trágicos do ponto de vista institucional, como é o caso, por exemplo, do Márcio Moreira Alves. Além disso, né, a gente tem uma outra questão que me parece interessante, por exemplo, se a gente vai ver, eu falei aqui rapidamente das inelegibilidades, né, como que a gente acha que está resolvendo problemas políticos e está criando outros. Né? Em 1965, foi feita a última eleição direta para governador até 82 no Brasil. E 2 estados eram críticos, né? Minas e Guanabara. Em Minas, o candidato ligado ao Juscelino era o Sebastião Paes de Almeida, um empresário rico, nascido em Estrela do Sul, no interior de Minas, e na Guanabara o candidato era o Marechal Lott. E o chefe da Casa Civil, do Castelo Branco, né, nas memórias que escreve, né, Viana Filho, nas memórias que ele escreve sobre o governo Castelo, ele diz claramente: quando vimos essas candidaturas, logo decidimos que o remédio estava na lei de inelegibilidades. E ali começa uma tradição que não existia. A gente aprova uma mudança constitucional que autoriza a lei a criar novos casos de inelegibilidade. Há uma tramitação extremamente interessante dessa lei, e ali são plantados os casos para alcançar esses 2 candidatos. No caso do Lott, com requisito de domicílio mais exigente, e no caso do Sebastião Paes de Almeida, era uma disposição muito interessante. A disposição original era assim: os que tenham sido condenados pelo abuso do poder econômico. E aí o pessoal alega, no registro de candidatura do Paes de Almeida, que ele havia abusado do poder econômico em 62, na sua eleição para deputado federal, porque doou dinheiro para várias igrejas, vários municípios, escolas, colocava vidro, ele era dono de uma empresa de vidros, que inclusive colocou os vidros de Brasília, a Vidrobras, né? E aí o que acontece? Né? Na hora que essa lei vai para a sanção presidencial, ainda era possível vetar expressões. E o Castelo veta a expressão que tenham sido condenados por decisão judicial, e aí fica só que tenham cometido abuso de poder econômico, e com base nessa disposição, vamos dizer assim, alterada pelo veto, né, é que se pretende impugnar a candidatura do Paes de Almeida. Não conseguem no TRE de Minas, o TRE defere a candidatura do Paes de Almeida, e a Constituição da época não previa o recurso para o Tribunal Superior Eleitoral no caso de deferimento de candidatura. Mas ainda assim o TSE reconhece o recurso e caça a candidatura de Paes de Almeida. Esse que era o grande perigo vermelho, né, acaba sendo Israel Pinheiro, o candidato a governo de Minas, que ganha, era o candidato supostamente ligado ao que ganha, e meses depois, com o AI-2 do bipartidarismo, migra para qual partido? Para a Arena. Ou seja, muito barulho por nada. Né? A gente viu que todo esse esforço foi feito para tentar controlar um determinado resultado político sem sucesso. A crise que foi produzida por isso foi uma crise artificial, porque o candidato vencedor em Minas tanto não era um risco que se juntou às hostes aí da Arena tão logo o partido do governo foi fundado. Né? Então, a gente pode ver aí que o uso das inelegibilidades é sempre um tema muito interessante na nossa história institucional, nossa história de direito eleitoral. Tem o caso do Márcio Moreira Alves também, que eu acho que é talvez a crise simbólica, né? A crise do AI-5, que obviamente não é o discurso dele pedindo para as moças não dançarem com os cadetes, que gera tudo aquilo. O então ministro da Justiça, Gami Silva, já tinha a intenção de radicalizar o regime, já tinha uma minuta de ato institucional na Bolsa e queria uma boa desculpa para fazer aquilo ali. E quando o Congresso nega a autorização, né, que era necessária para que o Supremo processasse um parlamentar por abuso de prerrogativa, algo que estava previsto na Constituição na Constituição de 67, né, que foi uma Constituição semi-outorgada, o regime decreta um recesso longo, mais longo recesso do Congresso, né, e com isso outorga o AI-5 e vários outros atos institucionais e futuramente a emenda 1 de 69, que meio que cria o jogo definitivo do constitucionalismo militar, porque ela incorpora em si o ato institucional número 5. Os atos institucionais, eles sempre dizem assim, é mantido em vigor a Constituição de 46, né? E, de repente, você tem uma emenda constitucional, uma nova Constituição que diz é mantido em vigor o ato institucional número 5. Ou seja, a Constituição abraça a sua própria exceção
internaliza uma regra de absoluta incerteza sobre o que é a normatividade constitucional e, portanto, uma regra de arbítrio, né? Uma regra que não se coaduna com a ideia de Estado de Direito, né? Isso é feito e isso representa, como é a clara avaliação dos próprios membros do Conselho de Segurança Nacional naquele dia fatídico, lá de 13 de dezembro de 68, isso representa o fracasso definitivo do projeto institucional do regime militar. E é também, né, um fracasso do poder legislativo. É um poder que foi violado, é um poder que foi alvo do regime militar, mas, ao mesmo tempo, é um poder que compactuou, teve uma relação controversa com o regime, compactuou por várias vezes. Só para vocês terem uma ideia, as alterações eleitorais principais da legislação daquela época, em 77, foram todas feitas pelo pacote de abril, e foi a última vez que se usou o AI-5 para colocar o Congresso de recesso, porque o governo não tinha maioria para aprovar emendas constitucionais, e outorgar 2 emendas constitucionais e alguns decretos-leis. E adivinha quem é que estava trabalhando no texto dessas emendas outorgadas junto com os militares? O presidente da Câmara, Marco Maciel, e o presidente do Senado, Petrônio Portela, o presidente das Casas Fechadas. Não é? Então, isso causa uma certa espécie em quem observa assim, o constitucionalismo brasileiro, porque, do ponto de vista institucional, isso é nada mais, nada menos do que absurdo. Né? Enfim, né, era o que acontecia na época da gloriosa Revolução, com muitas aspas. Né? Eu acho que, para terminar, gente, eu diria que, enquanto a gente está falando de política parlamentar, a gente está sempre falando de crise política. Né? E é injusto, eu acho que seria incorreto também, claro, dizer que essas crises se localizaram nos últimos 100 anos para fazer jus aqui ao título da palestra. Não é o meu objetivo. Né? O século XIX, por exemplo, foi cheio dessas crises. Eu acho, contudo, que a ideia de discutir um século de crises, nessa tarde e noite nossa, que ela tem mais a ver com o aniversário que se aproxima, não, o aniversário do ano que vem. 2022 é o ano em que o tenentismo completa 100 anos. Né? Eu não sou um especialista em Primeira República, conheço pouco, por exemplo, das interações entre o movimento tenentista e o parlamento na época, mas o que me parece é que a pior parte do legado do tenentismo está miseravelmente viva entre nós. Acho que quer pelo engajamento intensivo de militares da ativa em atividade política e quer pela crença, que eu acho que é uma crença ingênua, uma crença preguiçosa numa espécie de solução messiânica ou numa solução supostamente técnica, ou fora da política institucional ou por meio de instituições que são controladas por mão de ferro dos tais homens de bem. Eu acho que esse legado sobreviveu em meados do século passado em nomes como Castelo Branco e Costa e Silva, que entre 1922 e 1924 participaram ativamente do movimento tenentista e mais tarde, é claro, tiveram a oportunidade de implementar a visão de país deles. Parece que é uma tradição que chega até os dias de hoje, né, em que, lamentavelmente, altos oficiais do Exército fazem manifestações políticas e são acobertados por sigilos totalmente despropositados. Né? Eu acho que chega também pela insistência de que o caminho é romper com as instituições supostamente corrompidas, que mudam apenas de endereço nessa mentalidade, e que os homens de bem têm que poder livremente trabalhar e fazer o que eles precisam fazer. Os truques não são criativos, a gente já viu todos esses truques antes. Né? A política autoritária e patrimonialista, eu acho que ela merece uma crítica radical, mas esse radicalismo tem que ser apontado para o autoritarismo, para o patrimonialismo, não para a política em si. A negação da política, que é o que a gente vê em alguns discursos hoje, e a gente via lá atrás também, invariavelmente gera espaço só para atitudes que são cínicas ou violentas. Então, talvez a importante crítica que se fazia lá atrás, na década de 20, ao sistema eleitoral apodrecido, à política patrimonialista, acabou se esvaindo no meio de um monte de fantasias salvacionistas que são alimentadas por uma ideia risível de que tudo que a gente precisa é ter as pessoas certas no lugar certo e que a gente precisa eliminar as pessoas erradas. Eu acho que, ironicamente, Francisco Campos, que lá atrás criticava o movimento dos tenentes, acabou, e escreveu a Constituição de 37, com o Carlos Medeiros Silva, acabou escrevendo também o ato institucional para um ex-tenente. Não é? E aqui uma outra representação interessante de boa parte dos nossos juristas, de como eles agem, como eles pensam e como se relacionam com
com os regimes políticos, não é? Acho que esse período todo é interessante, acho que ele mostra para nós que numa democracia constitucional, qualquer tipo de crise política vai envolver em alguma medida o legislativo, e a grande questão é como o legislativo se coloca. No caso brasileiro, principalmente, em que medida maiorias eventuais estão dispostas a sacrificar garantias institucionais pelos seus interesses circunstanciais, e em que medida o Congresso resolve, de fato, sustentar a institucionalidade, fazer um jogo arrumado do ponto de vista democrático, né? Aceitar que quem ganha, ganha e quem perde, perde. Se vocês olharem todas as eleições presidenciais desde o início da década de 40, a gente conta nos dedos aquelas que não tiveram algum tipo de reclamação. Foi comprada a reeleição. Não teve fraude na urna eletrônica. Não tem a maioria absoluta. A Constituição não exige, mas tem que ser maioria absoluta, que era o caso da década de 40 e 50. Né? Era o grande argumento. Né? Só Dutra teve maioria absoluta. Depois, nenhum dos candidatos eleitos teve essa maioria absoluta mais. Então, enfim, a gente percebe que a gente tem uma certa dificuldade em aceitar o jogo com base nas suas regras. E penso que a nossa experiência desse último século, principalmente ali na virada do século, da década de 50 para 60, até o final da década de 60, quando se concretiza o sistema constitucional do regime militar, mostra para a gente o quão custoso pode ser erros de estratégia e falta de compromisso institucional por parte de maiorias parlamentares. Tá? Eu espero que essas reflexões assim, muito breves possam nos ajudar, né, a pensar um pouquinho sobre o nosso tema, o nosso objeto de interesse, que é o direito parlamentar e o parlamento, claro, e eu fico à disposição caso alguém queira conversar um pouquinho sobre alguns dos aspectos que a gente discutiu. Ok? Obrigado. Obrigada, Leonardo, pela brilhante exposição. Eu vou abrir agora para perguntas. A Débora Reis está com a mãozinha levantada. Débora, a palavra é sua. Gente, desculpa, não sei se sou eu que estou, mas se for o meu, não foi eu que se não fui eu. Mas muito obrigada, gente. Bem, então, alguém tem alguma pergunta, alguma consideração a fazer? Não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo, viu, gente? Então, Leonardo, eu vou passar a palavra para a Carol, para que ela inicie a exposição dela. E aí, no final do debate, no final da fala dela, se tiverem perguntas, eles apresentam já para os dois, e vocês ficam com esse tempo para esclarecer as dúvidas, tá bom? Carol. Tá certo. Bom, eu tenho vários comentários, Leonardo, excelente apresentação, mas eu vou comentando e a gente conversa. Ao final, acho que a gente pode responder as perguntas e comentar também. Bom, fiquei com a missão de conversar com vocês um pouco sobre o parlamento hoje e algumas expectativas quanto ao futuro. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês só... por gentileza, se vocês puderem dizer se está aparecendo ou não. Tá sim, Carol. Tá bem, obrigada. Bom, o Parlamento Brasileiro agora e o amanhã. Bom, começando pela composição do Parlamento hoje, para a gente pensar a respeito disso, depois voltaremos nesse tema. Mas, bom, aqui eu trouxe para vocês sobre uma tabela com a bancada eleita em 2018, na Câmara Baixa, na Câmara dos Deputados, e atualizada agora, novembro de 2021. Bom, nós tivemos algumas mudanças. Lá em 2018, nós tínhamos 35 partidos registrados no TSE, 30 partidos eleitos na Câmara dos Deputados, e 16 partidos efetivos, que são os partidos que têm força realmente de formar coalizões e também de poder de chantagem dentro do partido. É um cálculo que a gente costuma fazer na ciência política. Já em novembro de 2021, eu atualizei esses dados para agora,
A gente teve uma redução, nós temos 33 partidos hoje, nós tivemos algumas fusões e algumas incorporações, né, de partidos políticos por conta da cláusula de barreira, colocada pela primeira vez em 2018, onde os partidos deveriam fazer pelo menos 1,5% de votos em 2018, em 9 unidades da federação ou 9 deputados. Então, com isso, com essa cláusula, a gente teve uma diminuição e também tivemos o surgimento de um novo partido, que é a Unidade Popular, mas isso fora da Câmara, partidos registrados. Então, temos 33 partidos hoje registrados no TSE, e ao invés de 30, como nós tínhamos lá em 2018, quando elegemos esse parlamento, como ele está hoje, nós temos, então, 24 partidos na Câmara dos Deputados, isso por conta dessa cláusula de barreira, né? Os partidos acabaram se movimentando e incorporando a outros para que eles não ficassem sem o recurso do fundo partidário, né? Essa foi a penalidade dos partidos que não atingiram a cláusula de barreira. Bom, teve uma diminuição também no número efetivo de partidos, nós fomos de 16 para 15. Mas nós estamos ainda num auge de número efetivo de partidos. Não há precedente no mundo como o Brasil. Não há nada próximo do caso brasileiro. A gente tem um número efetivo de partidos, número de atores que são importantes dentro do parlamento muito alto ainda. Então, nós tínhamos lá em 86, 3 partidos efetivos, 89, 9, 94, 8, 98, 7, 2002, 8, e depois nós tivemos um aumento ali em 2006, 2010, até chegar no ápice, então, com 16 partidos efetivos em 2018. Os meus colegas do direito, eu acho que vão poder dizer melhor a respeito disso. Nós tivemos algumas mudanças no sentido de não ter a cláusula de barreira lá atrás, em 2006, ela não foi colocada em prática, né, em 2006, e então nós tivemos vários incentivos para a proliferação de partidos também na legislação, e isso impactou na nossa configuração do parlamento. Mas, bom, eu trouxe aqui esse ponto, mas não é bem sobre a fragmentação partidária que eu vou conversar com vocês hoje. Bom, eu gostaria de analisar aqui o parlamento, junto com vocês, para a gente pensar um pouco e conversar a respeito do futuro, né? O que pode acontecer, então, no ano que vem, nas próximas eleições. Bom, para eu analisar esse parlamento hoje, há várias formas de eu fazer isso, né? Da gente analisar os partidos políticos que compõem, então, a Câmara dos Deputados. Eu posso analisar a partir do tamanho, nós podemos analisar pela configuração organizacional também, nós temos na literatura de partidos os tipos de partidos diferentes a partir desse aspecto organizacional, então os partidos de massas, partidos de quadros, lá do Maurício de Verger, depois os partidos catch-all, do Pane Bianco, enfim. Isso do ponto de vista organizacional, né, classificando o partido por esse viés. Ou pela origem, se ele surgiu dentro do parlamento ou fora, ou os interesses que ele diz representar, ou pela ideologia. Bom, há várias formas, então, de classificar partido político. Do ponto de vista da ideologia, que é o meu foco aqui hoje, a gente tem que nós temos que levar em conta que, quando analisamos a ideologia, ela deve ser analisada do ponto de vista relacional, então, ele é esquerda ou direita relativo a outro ator, né? Então, ela é relacional. Também com relação ao tempo, né? Então, a gente tem que olhar do ponto de vista diacrônico também, do desenvolvimento ao longo do tempo, e também contextual. Bom, na ideologia, na ciência política, a gente também tem várias formas de analisar a ideologia. Como que se analisa a ideologia de um partido político? Em primeiro lugar, a autoimputação ideológica dos membros, então, dos partidos,
como há várias pesquisas do Timothy Power e do César Zucco, onde eles vão analisar, aplicar surveys com os deputados federais, e a partir dessas respostas eles colocam, então, a ideologia, né? O próprio deputado se autodenomina de esquerda ou direita. Além disso, também há consultas a especialistas, a outras pesquisas que fazem a classificação ideológica dos partidos, consultando especialistas, como cientistas políticos, sociólogos, historiadores, para colocar, então, os partidos dentro desse espectro ideológico. Além disso, também nós podemos olhar para o comportamento dos partidos políticos, a afinidade ideológica das coligações eleitorais, como o Ian Carreirão faz sobre o caso de Santa Catarina, e também há outras pesquisas que analisam do ponto de vista da afinidade ideológica nas coligações. Ou então, ainda, nós podemos analisar os partidos a partir do diagnóstico, fazendo um diagnóstico dos programas oficiais dos partidos políticos. Já existe uma metodologia consagrada no Manifesto Research, como a Gabriela Taruco, ela analisa dessa forma, tem vários artigos publicados, ou então pelo comportamento legislativo efetivo dos representantes, analisando como que os parlamentares votam ou propõem, quais são os conteúdos desses projetos de lei. Enfim, há várias formas de analisar a ideologia de um partido. E aqui eu vou trazer hoje um artigo, uma pesquisa que a gente já desenvolveu, o meu ex-orientador, Bruno Bolognese, e o professor Adriano Codato, em 2015 e 2016, onde a gente estava identificando no sistema partidário brasileiro, mais especificamente na Câmara dos Deputados, o surgimento de uma nova direita, uma direita diferente daquela direita tradicional que nós costumávamos ver na política brasileira. Então, o ponto de partida, tanto da nossa pesquisa naquele momento, e que ela, de certa forma, ainda está atualizada, e eu aqui trouxe os dados atualizados para 2018, para vocês, o nosso ponto de partida, um deles, né, foi identificar que aqueles grandes partidos tradicionais de direita, eles não estavam crescendo na Câmara dos Deputados, né? Quando a gente vê aqui a evolução do número absoluto de cadeiras parlamentares dos grandes partidos de direita no Brasil, isso de 98 a 2018, considerando aqui o PFL, o DEM, PFL-DEM, PPB, PP, PL, PR e o PSC, nós temos, ao contrário, tirando o PSC, uma diminuição ao longo do tempo. Então, há uma diminuição do número de cadeiras dos grandes partidos de direita, dos partidos tradicionais, o que a gente vai chamar de velha direita, nesse artigo. É um capítulo que nós publicamos num livro da Perseu Abramo sobre as novas direitas, depois eu coloco o link no chat, e também um trabalho que eu apresentei na Associação Brasileira de Ciência Política em 2016, sobre a nova direita. Então, eu estou aqui trazendo esses dados, mas atualizando para 2018, porque nós tínhamos visto até 2014 nesses estudos. Bom, então, a direita, e eu trago aqui a direita porque eu acho que é um tema importante do ponto de vista ideológico e do ponto de vista do parlamento, para a gente entender hoje o parlamento, nós olharmos, então, desse ponto de vista sobre a classificação ideológica dos partidos, com atenção, então, nessa diferença entre as direitas. Não existe, então, só uma direita, né? Existiria uma diversidade no campo ideológico da direita, que nós propomos a partir do estudo de manifestos, de programas dos partidos, numa divisão entre partidos fisiológicos, nova e velha direita. Bom, a nossa questão inicial, além de perceber que os partidos tradicionais de direita, eles estavam diminuindo as suas cadeiras, enquanto a gente via um movimento
de direita crescendo no Brasil, pós-junho de 2013, contestação das eleições em 2014, enfim, a gente percebia um movimento de direita crescendo na sociedade. Então, resolvemos olhar para a Câmara dos Deputados para verificar se lá também existia essa diferença. E também, além disso, além dessa questão, há nos estudos de ciência política uma ausência de classificação dos partidos pequenos de direita. Então, é muito difícil a gente achar a classificação de partidos nanicos, e nós temos muitos partidos pequenos dentro dos 33 existentes hoje no TSE, registrados no TSE. Então, nós sentíamos falta também dessa classificação desses partidos e, enfim, vimos que não existia essa unidade na direita. Pois bem, para essa pesquisa, nós analisamos o conteúdo dos programas dos partidos, dos estatutos e também dos sites, na época, em 2016, 2015 e depois em 2016, sobre duas categorias, a categoria economia e a categoria moral, analisando o neoliberalismo e o conservadorismo. Então, como que os partidos tratavam desses dois assuntos? E identificamos grupos diferentes. Essa análise foi feita pelo software NVivo, análise de conteúdo, e nós pegamos o percentual dessas duas categorias e nós vimos diferenças entre os partidos. E classificamos, então, o campo conservador como nova direita, alguns partidos como nova direita, eu já vou mostrar para vocês quais, que eles teriam comportamento, eram dois grupos diferentes, são dois grupos, a gente pode colocar ainda para o caso de hoje, que existia, então, um grupo conservador moral nos costumes e que também permitia intervenção, só que permitia uma intervenção do Estado na economia. Mas também havia um grupo neoliberal, que era contra a intervenção estatal na economia, intervenção mínima do Estado, e liberal nos costumes. Diferente de um grupo que nós colocamos como velha direita, que tinha muito mais uma coloração neoliberal e conservador também do ponto de vista social e moral. E, para além disso, nós encontramos também aqueles partidos que não tinham posição programática firme sobre nenhum desses dois temas, nem sobre neoliberalismo, nem sobre conservadorismo. Então, programas muito genéricos do tipo, sou a favor da família, da família não, mas dos idosos, da educação e das crianças. Todo mundo é a favor dos idosos, das crianças e da educação, né? Eu acho que não existe nenhuma oposição quanto a isso. Então, eram comportamentos que não diziam nada. Não existia nada que implicasse ali um programa, de fato. Então, esses partidos nós colocamos como os partidos fisiológicos. Então, nós classificamos ao fim, e como eu coloquei aqui para vocês, eu atualizei para 2018, a velha direita como o Partido Democrata Cristão, o antigo PSDC, Democrata, PFL, PP, o PL, PSC, PSD, o PSL até 2018, até ele ser alugado pelo grupo do Bolsonaro, o PPB, PRN, alguns partidos que já não existem mais, porque a gente analisa desde 98, que seria o PRONA, PSN, PST e o PGT. Então, a nova direita, com o PEN, que virou Patriota, o PTN, que foi incorporado no Podemos, que virou Podemos, PRTB, o PTB e o PSL em 2018 e o Novo, que é mais recente. Então, os fisiológicos, aqueles que não tinham conteúdo nos seus programas sobre essas duas categorias, eram, então, o Avante, o PMB, PRB Republicanos, PRP, PTC, Solidariedade e o PAN, que não existe mais.
Bom, na categoria outros partidos, nós colocamos todos aqueles partidos que estão do centro à esquerda, porque aqui o nosso objetivo era analisar o campo da direita. Então, aqui eu trago para vocês os dados de 98 até 2018, do percentual de candidatos a deputado federal por partidos da velha direita, nova direita, fisiológico e outros. Aqui, a gente está comparando dentro da candidatura de cada campo, então, de cada categoria, nova direita, fisiológico, velha direita, outros partidos, comparando entre eles mesmos. Há um aumento considerável da candidatura dos partidos fisiológicos e da nova direita a partir de 2006, crescendo em 2010, 2014 e o seu auge em 2018. Há um aumento muito grande, enquanto há um aumento dos outros partidos também, como a velha direita e os outros partidos, ali em cinza e amarelo, porque há um aumento de candidaturas, né? A gente tem um aumento no volume de candidaturas a cada eleição. No entanto, a diferença ela é considerável. A gente tem um crescimento desses partidos fisiológicos e da nova direita de forma considerável, que a gente não vê nos partidos da velha direita, por exemplo. Então, aqui eu trago também o percentual de eleitos, né? Porque a gente vê essa presença no volume de candidatos, mas entre os eleitos também nós temos um aumento. Aqui eu trago o percentual de eleitos à Câmara Federal do Brasil por partidos da velha direita, nova direita, fisiológicos e outros. Aqui, a comparação do desempenho individual 100% é o total de eleitos do partido na série histórica. Então, aqui eu estou comparando o desempenho individual ao longo do tempo, de cada partido. Então, os fisiológicos, no início, em 98, no início da nossa série histórica, em 98, 2002, eles não faziam candidatos. A partir de 2006, elegeram, 2010, aumenta de forma exponencial em 2014, e então 2018. Já a nova direita também tem um aumento em 2014, que a gente já tinha identificado no nosso artigo e no nosso capítulo de livro, lá em 5, 6 anos atrás, onde a gente estava identificando esse crescimento da nova direita, e agora, atualizando os dados, a gente teve um ápice em 2018. 2018 foi uma eleição atípica para a presidência da República, mas para a Câmara dos Deputados a gente já havia essa gestação de um movimento diferente da velha direita, um movimento conservador diferente do Democratas PFL. Então, em 2018, nós tivemos aqui um crescimento muito alto dos partidos fisiológicos e da nova direita. E é interessante, acho que a gente fazer um paralelo também com o que o Leonardo falou, sobre essa frouxidão do parlamento, né? Quando a gente vê esses partidos fisiológicos, que são atrelados a figuras e não a um programa específico muito bem delineado, nós vamos ver sim uma frouxidão. Acho que dialoga muito com o que o Leonardo colocou agora, porque isso é uma baixa institucionalização, né? São partidos fracos, não são partidos fortes, estruturados, com organização, com estrutura. Então, é algo que explica um pouco 2018, e eu fiz questão até, eu deveria ter feito essa observação antes, mas faço agora. Eu estou olhando para trás para tentar falar para vocês um pouco do futuro. Então, peço desculpas, porque era para falar sobre agora, mas, enfim, como vocês estão vendo, para entender o agora, a gente tem que voltar alguns anos, porque 2018 não aconteceu do nada, né? Então, nós tínhamos ali um aumento desses partidos fisiológicos, dos partidos da nova direita, e aqui eu trouxe a comparação aqui o 100% é a Câmara dos Deputados, 513 deputados, tá? Aqui é o 100% então, e aí para mostrar a diferença
da proporção de eleitos. Então, quem tem mais bancada dentro da Câmara dos Deputados são os outros partidos, aqueles que não foram analisados aqui na classificação, que não foram analisados nos documentos. Já a velha direita, a gente tem uma diminuição no número de eleitos, na proporção de eleitos, e vemos um aumento dos fisiológicos e da nova direita, como a gente já tinha visto lá na comparação entre ele mesmo, né? Agora, analisando, então, o total de 513, a gente vê, então, uma diminuição dos outros partidos e um aumento dos fisiológicos e da nova direita. Bom, para além disso, sobre o período de 98 a 2014, nós analisamos também, nesses textos, nesses artigos, a composição social desses candidatos, dos 23 mil candidatos de 98 até 2014, para identificar qual era o perfil social. Isso é muito comum na sociologia política, e, de fato, a gente conseguiu ver alguma diferença. Havia alguma diferença entre a velha direita, a nova direita e os fisiológicos. Nós analisamos do ponto de vista da ocupação prévia, ocupação profissional prévia dos candidatos antes da candidatura deles. Então, eles fazem lá a declaração, né, da profissão que eles exercem. Essa profissão nós categorizamos entre 5 profissões. Então, empresário, ou profissional liberal, ou trabalhador manual, líderes também, e eu acho que foi isso. Enfim, e nós conseguimos identificar diferenças do ponto de vista da composição social desses partidos nessas categorias. Então, na velha direita, nós identificamos muito mais políticos profissionais e empresários dentro dos candidatos nesse período. A nova direita, empresários também, mas também novas lideranças, como novas lideranças radialistas, apresentadores de TV, enfim, na nova direita. Nos partidos fisiológicos, empresários também, então há essa competição dentro do campo conservador entre esses partidos pelos candidatos empresários, mas também novas lideranças, como radialistas, e novas lideranças religiosas também, e trabalhadores. Já os outros partidos, eles foram predominantemente formados por candidatos políticos profissionais e profissionais liberais. Isso, novamente, isso é uma característica de partidos tradicionais versus partidos pequenos, que não têm poder, ou que têm uma organização muito frouxa. Os trabalhadores, isso há outros estudos também, do Luiz Domingos Costa, com o Adriano Codato e o Bruno Bolognesi, eles apresentaram também numa ABCP, que eles vão identificar que os trabalhadores, as pessoas que possuem menos tempo disponível para a política, e que esses deveriam ter mais aporte de um partido, né, porque eles não têm dinheiro, mas deveria ter, então, um partido que possibilitasse essa participação política, né? Isso que aconteceu lá no surgimento do partido político no início do século XX na Europa, e aqui com o PT, né? Então, o trabalhador manual, essas pessoas que têm menos tempo, elas estavam deixando, com o tempo, isso é uma análise histórica de 20 anos, de se lançar candidatos pelo Partido dos Trabalhadores. Então, há uma diminuição muito considerável de candidatos trabalhadores pelo Partido dos Trabalhadores. Isso é outro estudo. Aqui no nosso, a gente identifica que nesses outros partidos, eles são formados predominantemente por políticos profissionais e profissionais liberais. Então, os trabalhadores, eles estavam se lançando candidatos por outros partidos, que não a velha direita e nem os outros partidos. Ou seja, então, dentro da nova direita e dos fisiológicos. Sobretudo nos partidos fisiológicos. Então, isso é um ponto também que a gente precisa discutir acerca da nossa democracia mesmo. E, bom,
toda a crise, né, que a gente vem encarando nos últimos tempos, que é uma crise de representação, né? Então, as pessoas, elas não estão se sentindo representadas pelos partidos tradicionais, nós estamos vendo isso há anos, e esses partidos precisam dar alguma resposta para a população, se quiserem, né, ampliar aí a sua lista, as suas bancadas, enfim. Então, sem dúvida, é uma questão, acho que, sobre a nossa democracia também. Bom, a Câmara dos Deputados hoje, do ponto de vista ideológico, a partir dessa classificação, bom, essa é uma classificação, né, então ela não é a única, logicamente, e também pode ter problemas, enfim, acho que é discutível, né, como tudo na ciência, então a gente pode, eu tenho outras questões, né, também, eu acho que, sobretudo do ponto de vista social, né, como se construiu essa direita na sociedade, acho que é bem importante, como a participação das igrejas, enfim, acho que dos movimentos de think tanks também, tem um livro muito bom, que é a tese de doutorado da Camila Rocha, que se chama Menos Marx, Mais Mises, o liberalismo e a direita, a nova direita no Brasil. É excelente esse livro para entender esse outro aspecto, que não só da Câmara dos Deputados, né? Então, bom, dentro dessa classificação, nós temos, então, 284 deputados nesse campo conservador, dividido entre nova, velha e fisiológicos, nova, velha, direita e fisiológicos, e 229 deputados de outros partidos. Bom, caminhando então para algumas considerações. A nova direita, ela cresceu nos últimos 10 anos e teve o seu ápice em 2018, como nós vimos. Em 2022, eu não quero fazer futurologia aqui, mas eu imagino que a gente tenha uma relativa volta à normalidade, se há normalidade dentro do parlamento, né? Como o Leonardo colocou, né? É crise, mas acredito que a gente pode ter um novo realinhamento eleitoral por conta dessa redução e desse incentivo que a gente tem tido e vai ter novamente no ano que vem para a redução de partidos. Então, acredito que esses partidos fisiológicos, nem todos vão conseguir sobreviver e, enfim, a gente vai ter que ter novas configurações. Bom, a redução dos incentivos para a pulverização de partidos pode auxiliar numa redução de candidatos extremados. Por quê? A gente, bom, algumas obras, como do Levitsky, sobre como as democracias morrem, lá ele vai colocar sobre a importância dos partidos políticos no surgimento, no não surgimento, né, no impedimento de candidatos extremistas e aventureiros messiânicos. Isso, os partidos, eles deveriam ter, ao menos, a responsabilidade para barrar esse tipo de candidatura. Como a gente tem um contexto de pulverização do poder, de atomização, como Sartori colocaria, em 2018, e isso já não é de 2018, isso é de antes, né? A gente viu lá no começo da minha fala, fica muito difícil da gente ter um comportamento responsivo, de fato, dos partidos nesse contexto atomizado. Então, a redução de incentivos para essa pulverização, ela pode auxiliar numa redução de candidatos aventureiros, tanto no parlamento quanto na presidência em 2018. A gente vai ter, logicamente, candidato nesse perfil à reeleição no ano que vem. No entanto, o clima é diferente. O clima, eu não quero ser também tão otimista assim, mas eu acho que 2018 foi muito um ano atípico. E a gente tem questões também sobre a atualidade, né? Questões materiais que as pessoas se preocupam muito mais hoje e certamente pautará as eleições do ano que vem. Bom, o que podemos esperar, então, sobre o parlamento? Com a saída do Bolsonaro do PSL já em 2019,
e, enfim, não teve Aliança pelo Brasil, né? Ele está para se filiar, então, ao PL agora, e a fusão com o DEM, do PSL com o DEM, podemos esperar uma diminuição de candidatos eleitos pelos partidos da nova direita fisiológicos, ou ao menos uma estabilização e aumento da velha direita, né, entendendo que o DEM e o PSL agora, sob o comando do Luciano Bivar novamente, sem o grupo do Bolsonaro, representa a velha direita. A alta fragmentação partidária colaborou com a diminuição da inteligibilidade para o eleitor. Muito difícil para o eleitor compreender essa altíssima fragmentação partidária e o que os partidos defendem nesse contexto. A governabilidade, como a gente viu também, e também o desgaste democrático recente. Claro que não é a causa, não existe uma correlação direta, mas ele colabora. Nesse sentido que eu gostaria de colocar. Além disso, também a redução de partidos ajuda a forçar uma institucionalização e capilaridade, diminuindo a possibilidade de locação para aventureiros. A redução de partidos, se a gente tiver, então, se forçar os partidos terem uma capilaridade, eleger deputado em 9 unidades federativas, a gente exige, ou melhor, incentiva que eles tenham organização, que eles tenham um mínimo de organização partidária, ou ao menos coordenação do partido, buscando, então, essa capilarização, né? Você entrar nas cidades, nos estados, né? E isso auxilia na institucionalização, né? Isso que a gente acabava não vendo nesses partidos fisiológicos, por exemplo. Deverá ser menor a renovação partidária na Câmara dos Deputados também. A gente teve uma renovação muito alta, de 47% em 2018. A nossa média ela é alta, a nossa média é de 37%. Isso é muito alto em câmaras, em parlamentos consolidados, de democracia consolidada, é muito baixa a renovação, menor do que 10%. E aqui no Brasil a gente costuma ter muita renovação. Bom, talvez não seja diferente, eu não vou fazer futurologia aqui, mas eu imagino que mais do que a gente teve em 2018, nós não teremos, que foi 47%. Além disso, também os partidos tradicionais precisam repensar essas estratégias, como eu já falei, de recrutamento, em absorver novas lideranças políticas. A gente vê o que o Michels colocava de uma oligarquização dos partidos, e não só dos partidos tradicionais, né, mas, enfim, eu acho que como haverá essa pressão para a redução do número de partidos, esses partidos vão ter mais força, né, os maiores. Então, seria muito importante, do ponto de vista normativo, para a democracia, que a gente tivesse uma maior democracia interna, maior recrutamento, enfim. E, por fim, a extrema-direita, ela vai continuar existindo, mesmo sendo derrotada nas urnas, ou não. É preciso dar respostas à população do ponto de vista da economia, do emprego. A extrema-direita ela não foi criada por conta das regras eleitorais, não é isso que eu quero dizer. No entanto, a gente vê um crescimento de partidos fisiológicos, de candidaturas de direita que são diferentes da direita tradicional, ao longo do tempo, né, em 2010, 2014, e muito por conta dessa pulverização de partidos, né. No entanto, isso para qualquer partido, de qualquer ideologia, a gente vai ter em 2018 que dá respostas à população do ponto de vista da economia. A gente tem uma crise econômica, inflação, tem muitos problemas materiais, questão de desemprego também, que os partidos eles vão ter que responder à população, se quiserem ter sucesso, enfim, e também mudar essa configuração atual. Bom, as referências aqui que eu utilizei na apresentação, eu vou mandar aqui no chat também o trabalho que me referi, publicado por mim, pelo professor Adriano Codato e Bruno Bolognese,
E eu agradeço e me coloco à disposição de vocês para conversar e dialogar, e agradeço a possibilidade, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Acho que eu parei minha apresentação, né? Carol, Obrigada. muito obrigada pela apresentação, foi brilhante, assim como do Leonardo. Antes de abrir para os demais participantes aqui do debate, eu queria fazer duas perguntas, né, que eu acho que podem ser respondidas pelos dois, né, eu acho que a sua exposição vem complementando a exposição do professor Leonardo, e me pareceu muito evidente um ponto comum nesse passado, né, pré-Constituição de 88, que o professor Leonardo resgatou, e esse escopo do Congresso hoje, que é esse Congresso que não é exatamente de hoje, mas é o que você nos mostrou, né, que vem desde, então, da Constituinte. E como que essa nova direita, essa direita fisiológica e essa extrema direita, ainda que não fragmentada em legendas próprias, pelo que o professor Leonardo nos apontou, me parece que já estava presente no parlamento brasileiro, ainda que não, né, na composição de uma própria legenda, né? Fica muito evidente quando você apresenta ali no início da sua exposição, Carol, que essa nova direita, ela tem um segmento que é muito pautado pelo debate moralista, o fantasma, né, pela disseminação de notícias falsas, que hoje se dá pelo meio eletrônico, mas naquela época já se dava. O professor Leonardo vai se lembrar, acho que como todos, das notícias falsas, por exemplo, que ajudaram a construir ali o processo de enfraquecimento do presidente Getúlio Vargas e até mesmo que culminaram com seu suicídio. Então, uma série de acontecimentos que se davam por meio de pasquins, de jornais, né, não pelo meio eletrônico, mas que já aconteciam. E muito embasadas exatamente nesse fantasma, né, que o professor Leonardo colocou aqui, o fantasma do comunismo que nos persegue nesses últimos 100 anos, né? 100 anos não, porque o comunismo não surge com força, pelo menos no Brasil, a partir de 22, né? Então, a partir da década de 30, dos anos 20, ali você tem esse fantasma nos perseguindo há 100 anos. Estamos já, né? Já tinha até esquecido. A gente envelhece muito rápido. A gente já está na segunda década, na terceira década, né, do século XXI, já ingressamos nela. Então, são 100 anos mesmo. Esse fantasma do comunismo, esse discurso moralista, a defesa da família, são pontos muito parecidos, que no que pese esses parlamentares, esses representantes, não estarem naquele momento inicial que o professor Leonardo indicou, em partidos fragmentados, você não tinha uma fragmentação, mas você tinha a presença dessas figuras. E quando a gente pensa, e a ciência política nos aponta essa fragmentação como um dos elementos que depõe contra a qualidade da nossa democracia, porque a gente não consegue ter com clareza as ideologias dos partidos, e tem um Congresso muito pautado pelas pessoas, né, muito baseado nos líderes e não nos partidos. Eu queria que você, Carol, e que o professor Leonardo também nos respondesse, se também naqueles tempos, a nossa política, ainda que com, né, um Congresso com menos partidos, menos fragmentados, ela era uma política baseada em partidos ideológicos. Se existia essa, porque me parece, pelo que o professor Leonardo nos trouxe aqui, que também naquela época era a nossa realidade era a realidade de partidos, ainda que em menor quantidade, ainda frágeis, com uma ideologia pouco evidente e ainda muito baseado nas suas lideranças, né? Então, me intriga sempre, eu fico sempre em dúvida se, de fato, o nosso grande problema é, primeiro, a fragmentação e o número de partidos, né?
se o nosso problema não seria se com você, por exemplo, diminuindo o número de partidos com a cláusula de desempenho de 2006, ela foi muito curioso na ADI que garantiu, né, a não implementação dela, salvo engano, foi o ministro Marco Aurélio, ele aponta no seu relatório que se a cláusula fosse aplicada, 6 ou 7 partidos só teriam condição de chegar naquele nível, porque você não tinha quantidade de votos possíveis para atingir aquele 5%, né? Então, eu acho que o professor Leonardo vai se lembrar melhor do que eu tentei resgatar aqui a peça, mas eu não consegui localizar. Então, assim, se realmente nosso problema se resolve com um parlamento menos fragmentado, se o nosso problema ele tem a ver com o número de partidos mesmo, ou se nós não temos, se nós temos muitas legendas, mas poucos partidos, né? Pouca ideologia. E aí, nesse sentido, eu queria trazer a segunda pergunta, um elemento novo aqui, já tem gente com a mãozinha levantada, então tentar não me alongar tanto. Como é que essas novas modalidades, né, esses fenômenos, como, por exemplo, os mandatos coletivos, que surgem exatamente nessa discussão de baixa representatividade dos partidos, mas que reacendem, né, uma lógica de representação a partir de identidades, de pessoas, de grupos, de coletivos que são menores do que o partido, né? Os partidos surgem exatamente para a gente afastar essa representação por pessoas e trazer a representação por ideias, por ideologias, por grupos maiores, por segmentos sociais. Como é que esses mandatos se coadunam com essa necessidade de partidos fortes? Ou a gente cria novas ilhas dentro desse parlamento e ainda isso pode significar uma maior fragmentação. Então, eu não sei se eu fui clara aqui, mas eu vou passar. Eu não sei o que vocês preferem, se vocês preferem responder ou já preferem ouvir as próximas perguntas e responder tudo em bloco. A gente pode responder já? E depois a gente faz mais uma rodada, pode ser? Pode sim. Tá certo. Obrigada pela pergunta, Carol. Excelente, eu acho que faz com que a gente discuta, debata esse tema tão importante. E, bom, sobre a sua primeira pergunta, se em caso de uma fragmentação menor, nós teríamos partidos mais fortes. Bom, a questão do Brasil também, aqui os partidos nunca foram fortes de fato, né? A gente tem uma história do sistema partidário brasileiro de ruptura. Então, 5 sistemas partidários nós já tivemos aqui no Brasil, né? A gente não tem partidos com 100 anos de história, como tem na Inglaterra, né? Um dos berços dos partidos da democracia, né? Então, dos partidos de massas, enfim. Então, é difícil, a gente tem esse fator histórico e cultural no Brasil, de ruptura, de golpe. Então, a gente tem esse subterfúgio, que é colocar sobre o fantasma do comunismo, desde sempre, né? Desde 1917 aqui no Brasil. Então, com o surgimento do PCB em 1922, a gente tem o PCB, na maior parte da história dele, em clandestinidade aqui no Brasil. Isso é um caráter autoritário, né? Você não assumir oposição. A gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil de aceitar a oposição institucionalizada. Então, eu acho que isso a gente não tem como ignorar, né? Quando olha a ideologia dos partidos e o comportamento, enfim, não tem como ignorar porque é algo muito forte, né? Então, a gente tem lá em 37, com Getúlio, o Plano Cohen, que, enfim, que foi provado depois que não existia nenhuma ameaça comunista, golpe, 64 golpe, também por uma ameaça comunista do Jango, que era reformista, enfim. E com isso nós tivemos rupturas nos sistemas partidários, a gente não teve oportunidade de ter partido com 100 anos de história, né? O PCB teve na clandestinidade quase toda a sua vida. Então, não tem como olhar só para a fragmentação partidária, né? Não tem, seria, eu acho que um puritanismo meu achar que a fragmentação resolveria todos os nossos problemas, né?
Mas existe, sim, um problema também da fragmentação. A gente tem uma fragmentação muito alta no parlamento, né? Esse é o ponto da ciência política, né? A gente pode ter muitos partidos registrados, muitos partidos em que as pessoas se organizem, façam partidos, abram partidos, não é o ponto do partido registrado, mas sim com representatividade no parlamento. E é muito difícil a gente ver, enfim, tanto na teoria da ação coletiva, quanto na prática também, né, a dificuldade de você agir, enfim, o presidente agir diante de tantos veto players, né? A gente tem muitos atores importantes com relevância dentro do parlamento brasileiro. E isso, na prática, é um problema na governabilidade e no comportamento também, outras questões que a gente pode discutir, né? Bom, mas os partidos no Brasil, eles são conhecidos por não terem muita ideologia. Então, a respeito desse ponto, né, que você pergunta, a gente tinha lá, né, em 89, depois, na redemocratização, um número efetivo de partidos baixo, mas também a gente tinha partidos recentes, tinham acabado de ser criados em 80, né? Então, a gente não consegue institucionalizar muito bem os partidos. Os partidos hoje que são fortes, que colocam alguma ideologia, são justamente os maiores. O PT, o PMDB, embora ele tenha um caráter de guarda-chuva, de pega tudo, né? O partido catch-all, enfim. Mas o PSDB, o Democratas ainda, né, tem uma ideologia mais clara, tanto para o eleitor quanto para os especialistas, inclusive. Então, mas no geral, os outros partidos, eles são muito, a literatura tratava como, o sistema partidário no Brasil é débil, os partidos são amorfos, não tem nada de conteúdo, e então a gente só tem, então, alguns partidos. Mas a gente, nessa pesquisa, nosso interesse foi olhar, não, deve ter alguma coisa, né? Não é possível que não exista nada, né, nesses partidos. Então, a nossa ideia foi categorizar dentro do campo da direita e ver se havia alguma diferença, né? Então, mais nesse sentido. Mas o ponto sobre se eles teriam mais ideologia ou não, eu acredito que se a gente tivesse mais tempo, maior institucionalização do sistema partidário, eu acho que a gente teria, e uma fragmentação menor, a gente poderia ter, sim, partidos mais programáticos, sabe, com o tempo. E se me permite responder a segunda pergunta, já para aproveitar, antes de passar para o Leonardo. Bom, sobre as candidaturas coletivas, é um tema bem polêmico, né? Porque, enfim, eu não sou do direito, né? Vocês vão saber dizer melhor sobre isso a respeito da questão normativa. Mas eu acho que, do ponto de vista da democracia, eu não sou muito favorável, pessoalmente, porque eu acredito em democracias de partidos. A gente tem os partidos, o partido que deveria ser a unidade central na representação. É algo, do ponto de vista normativo, meu, sim, né? Se a gente vai ter isso na prática, já é outra história. Então, eu acho que isso também reflete a crise da representação, como você bem colocou, Carol, que a gente tem uma crise de representação e as candidaturas coletivas, elas poderiam surgir nesse contexto para suprir um pouco dessa crise. No entanto, assim como as candidaturas avulsas, eu acho que é difícil a operacionalização no parlamento, porque como que você vai operacionalizar isso, né? São 5 pessoas em um mandato, são o quê? Assessores ou todo mundo tem direito ao mandato? Enfim, eu acho que isso é uma questão que é muito do direito, né? Que eu vou me limitar a não comentar sobre questões legais, que eu não sou do direito, mas eu acho que é uma questão que a gente tem que discutir, sim, sem dúvida. Mas eu particularmente acho que seria um problema para a democracia.
Obrigada, Carol. Professor Leonardo, se a senhora puder responder também, ou se preferir responder depois no segundo bloco. Não, eu vou comentar muito rapidamente, porque eu acho que a Carolina já enfrentou aqui em grande medida o que tinha que ser enfrentado, e ela tem um conhecimento muito mais profundo do que eu aí sobre as questões ligadas ao sistema partidário mesmo, né? O que eu posso te dizer sobre a nova direita, né? Já existia, não existia? Essa pesquisa é muito interessante, viu, Carolina? Na verdade, eu tive a sorte de conversar com o professor Adriano Codato quando ela estava saindo lá atrás, em 2015, num evento que o Stéphane Moncler organizou na Sorbonne, em Paris. E ele estava, eu também, e a gente acabou... Na verdade, não foi, não, o evento foi no final do ano, foi no meio do ano, e ele estava lá com a esposa dele, acho que Flávio, e a gente conversou um pouco sobre isso, né, com o Stéphane, que infelizmente faleceu, né, e eu achei interessantíssima a pesquisa, mas o que eu acho? Que o que a gente tinha lá atrás, eu acho que é bom vocês usarem nova direita, porque eu vejo muitas diferenças em relação ao que a gente tinha na década de 50, 60. Por exemplo, o papel da religião existe, mas uma coisa é o tipo de influência que a gente tinha da Igreja Católica, que já tinha um tipo de discussão da moralidade, a emenda divorcista foi uma luta para passar. Se você pega os anais da Constituinte de 67, você vê os discursos do deputado Monsenhor Arruda Câmara, né? Dizendo, essa emenda dos filhos ilegítimos não pode, quer dizer, sempre houve uma pauta, vamos dizer assim, moral no Congresso, sempre houve quem se importasse com isso, mas agora as denominações religiosas se expandem e, vamos dizer assim, a abordagem do neopentecostalismo me parece bem diferente do que era a abordagem da Igreja Católica lá atrás, naquela época, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, o tipo de participação, a origem social desses parlamentares, de onde é que eles estão vindo, por exemplo, nessa nova direita a gente tem uma participação maciça de policiais, de gente, quer dizer, lá atrás você tinha gente ligada às Forças Armadas, que estava na reserva, mas assim, será que era nesse volume? Será que era esse monte de gente ligada às polícias, né? Tem outra coisa também, por exemplo, essa nova direita tem um discurso anticientificista, antiglobalista, e a direita antiga, ao contrário, se arvoravam em serem grandes, vamos dizer assim, conhecedores de quase qualquer coisa, tinham uma perspectiva cosmopolita, enfim, eu acho que se a gente for cavar, eu estou falando, obviamente, uma coisa totalmente intuitiva aqui, mas se a gente for cavar, a gente vai encontrar muitas razões para ver especificidades nesse movimento que apareceu no Brasil, né, há algum tempo, né? E eu acho que o resto, Carolina já falou mais do que suficiente. Vamos ouvir aí o Edirley e a pergunta que ele tem para fazer. Muito obrigada, professor Leonardo. Edirley, antes de você fazer a pergunta, eu já vou fazer a pergunta que está aqui no chat, e você faz a sua, e aí depois eles respondem, porque a gente já está no finalzinho aqui, nos últimos minutos do nosso debate, já está se encaminhando para ele. A pergunta é da Nicole. A Nicole está perguntando para a Carolina está dizendo que a apresentação foi muito interessante, né? Parabenizando o professor Leonardo e a professora Carolina, e está perguntando como você, né, como a ciência política, e você enquadram uma possível candidatura do Moro. Há alguma correlação entre a Lava Jato e a ascensão das novas direitas? E agora, desculpa, Edirley. Tá. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Queria dar os parabéns, tá? Professora Carolina, doutor Leonardo, ótima apresentação, fantástica. A pergunta, a questão é o seguinte, alguns autores, alguns textos, algumas colunas, eles tratam, por exemplo, quando a gente trabalha esse conceito, né, da nova direita, eu queria a sua visão sobre essa nova direita no Brasil. Ela seria uma direita radicalizada ou ela seria uma extrema direita, né? Qual a visão que se tem sobre isso? E você citou também na sua apresentação, né, a obra do Levitsky, né, Como as Democracias Morrem, e nessa obra ele toca uma questão interessante, né? Ele vai dizer que hoje o golpe, a democracia, ele não acontece mais naquele desenho clássico, né? Ou seja, a tomada do poder pelas armas. O golpe ele acontece pela própria via eleitoral,
né? Esse é um ponto importante que ele trata. E você também discutiu na sua apresentação, e também ainda há pouco foi mencionado, o partido político, né, você enxerga como uma unidade, né, central da representação. E o Levitsky, ele toca nessa questão, né, que foi levantado lá na sua pesquisa, que foi trago, que os partidos políticos eles são filtros, né, para evitar determinados personagens mais radicais, né, uma tendência mais radicalizadora, extremista da política. E o que a gente tem visto recentemente é meio que o oposto. Você tem os partidos, né, recrutando, na verdade, essas figuras, esses personagens que são mais radicais. Isso seria um exemplo dessa crise, né, que ele traz na obra, né, da democracia, essa crise contemporânea da democracia, e uma provocação, né, que eu deixo para o final, porque o mundo, né, tão liberal, o conceito de liberal dentro do pensamento filosófico clássico, né, porque o mundo tão liberal flerta com o autoritarismo, né? Qual é a visão da ciência política sobre esse tema? Obrigada, Edirley e Nicole, pelas perguntas. Bom, vou responder da Nicole primeiro, a respeito da candidatura do Moro, se há uma correlação entre a Lava Jato e a ascensão das novas direitas. Bom, a gente viu esses dados que eu trouxe, a gente trabalhou até 2014, então existia ali um crescimento de candidaturas em partidos dessa nova direita, que a gente identificou como nova, porque eles tinham uma composição diferente, como o Leonardo bem lembrou, existia ali composição social desses partidos, até artigo da Fábia sobre isso, que depois eu posso colocar no chat também, presença de policiais militares, presença de pastores, dessas novas lideranças ligadas à igreja neopentecostal. Isso nós vimos até 2014. Sem dúvida, a Lava Jato e tudo que veio depois, né, a partir de 2015, sem dúvida, ela deu combustível para essa extrema-direita que a gente conhece hoje, né? Então, é um movimento bastante complexo, né? E enfim, que não é só uma perspectiva que a gente vai conseguir entender e explicar, né? Então, é um movimento bastante complexo que a gente vê hoje, mas e que não é unificado, né? Não existe um corpo só. Então, a gente tem a direita que é ligada ao Olavo de Carvalho, a nova direita que vem, então, nesse movimento neopentecostal, tem a direita também que mais ligada às polícias, então, não é um movimento unificado, né? Então, há essas diferenças, essas nuances na direita. E a candidatura do Moro, sem dúvida, ela vem, então, o Moro já entrou na política há muito tempo, né? Ele só está institucionalizando agora a entrada dele como candidato, mas ele está na política há muito tempo, né? Então, ele vai deixar de fazer política no Ministério Público para fazer, finalmente, então, como candidato. E sem dúvida, eu acho que a Lava Jato, ela foi o impulso ali que esse movimento precisava, né, para se lançar contra a política tradicional, né, contra o establishment, contra tudo que está aí, enfim, seja lá o que for, né, então a Lava Jato foi muito importante desse ponto de vista para o crescimento, né, para o avanço da direita e da extrema direita, né, como o Edirley colocou, a gente tem o avanço da extrema-direita, e não é só aqui no Brasil, a gente tem em vários países da Europa, tivemos nos Estados Unidos. Eu estou falando por mim e não em nome da ciência política, né? Não vou ser pretensiosa desse jeito, mas eu acredito que a gente tem vivido uma crise do capitalismo, né? A gente está em uma crise do capitalismo, crise de emprego, crise econômica, e que as pessoas elas podem entender
para soluções extremas, né? Então, a gente tem uma crise muito grande desde 2009 no capitalismo e que não está sendo resolvida, né? O capitalismo ele é a própria crise, né? Então, ele trabalha com isso, né? Com a desigualdade. E a gente tem tido aí, então, soluções muito extremas, né? Como na extrema direita, a crise imigratória, e aí as pessoas extremando, sendo xenofóbicas, enfim. É muito difícil, né? A gente vive um momento muito extremo, né? De crise mesmo da democracia e que, em minha opinião, está atrelada a essa crise do capitalismo mesmo que a gente vem vivenciando há algum tempo. Deixa eu só para eu não me perder aqui. Dos partidos fracos, se esses partidos, o Edirley colocou aqui, né? Se esses partidos fracos, fisiológicos, sem conteúdo programático, seria parte da crise também, Edirley? Desculpa se eu não compreendi. Eu anotei aqui a sua pergunta, mas se esses partidos eles fariam parte da crise também? No caso, essa deficiência, né, dos partidos, né, de serem esse nível, né, de proteção da democracia, Sim. né, para evitar essas candidaturas extremas e tal, e na verdade não está acontecendo, na verdade eles estão recrutando. Se isso é uma forma, né, de se colocar em crise a democracia por esse processo da própria via eleitoral, né? Sim, não, a gente tem os partidos eles não estão respondendo às demandas da população há algum tempo, né? Então, isso pode ser por conta da alta profissionalização e distanciamento dos partidos com a sociedade, né? A gente tem alguns estudos que trabalham isso na ciência política, né? Que a gente tem uma cartelização dos partidos e eles não dialogam mais com a sociedade, no entanto, os partidos são importantes para possibilitar a democracia, para a própria operacionalização da democracia. Então, existe esse debate se é crise dos partidos ou se eles não estão em crise e fazem parte da democracia, mesmo assim não representando muito bem os seus eleitores. Mas, sem dúvida, existe essa questão, e no Brasil, mais ainda, né? Nós não temos aqui, como eu falei antes, os partidos fortes, estruturados, que vão servir, como Levitsky vai colocar lá, como as democracias morrem, como um filtro para candidatos extremados. Bom, o Partido Republicano não conseguiu frear o Trump, então, também esperar de uma alta fragmentação aqui do Brasil, num contexto que a gente tem 2 turnos, então a coordenação dos dirigentes partidários é outra, né? A gente tem aqui uma configuração do nosso sistema eleitoral em que os partidos eles não vão abrir mão já de sua candidatura no primeiro turno. Então, é difícil a gente imaginar que os partidos brasileiros conseguissem filtrar candidatos radicais, né? Então, a gente já teve outros casos também de outside, já teve em outros momentos da história, né? Então, se nós tivéssemos, de fato, partidos mais estruturados, só que são poucos casos no mundo que tem partidos assim, né? Como na Inglaterra, com partidos fortes que fazem que os candidatos eles têm que ter carreira dentro do partido, né? Só assim eles vão alçar alguma posição de poder dentro do parlamento, né? Então, mas eu acredito que sim, que faz parte, sim, essa fragilidade dos partidos é a fragilidade da democracia também, que a gente tem vivido, sem dúvida. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas, Edirley, mas qualquer coisa, fique à vontade em falar também. Obrigada. Bem, Carol, eu acho que pela expressão do Edirley, ele está
bem contemplado, né, Dilene? Tá tudo certo. Agradecer, Carol, pela exposição, pela paciência com os nossos questionamentos, por trazer tantas informações interessantes e esclarecedoras. Queria agradecer ao professor Leonardo por compartilhar com a gente também a sua experiência, não só na área do direito, mas na área dentro da vida política real que ele acompanha no dia a dia, né, do Congresso Nacional, que eu acho que é uma experiência única, esses corredores, né, essa possibilidade de ver como as leis e as decisões políticas se constroem ali dentro, como elas são mediadas. Agradecer a todos os nossos espectadores pelo YouTube e aos nossos participantes aqui, as nossas participantes do debate, parabenizar mais uma vez o Parla por esse ciclo de debates, de palestras que são muito esclarecedoras e acho que ficam aí como uma fonte importante de aprendizado para todos nós que somos estudiosos, pesquisadores e curiosos, né, nessa área. E, então, se vocês não tiverem mais nenhuma consideração a fazer, eu vou encerrar aqui o nosso debate. Infelizmente, a gente não vai poder encerrar ele e confraternizar, mas a gente deixa isso marcado para o próximo ciclo, para o segundo ciclo de palestras internacionais. Nenhuma Tchau, tchau. fala? Não, gostaria de agradecer. Tchau, tchau. Obrigada. Igualmente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigado, Carol, Edilei, Carolina. Tá? Foi um prazer estar aqui com vocês.